Muito bem, irmãos. Vamos estar fazendo alguns. eh, Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus, dois estão em Mateus. Então, eu quero que você possa estar abrindo. Vamos estar abrindo primeiro em Mateus 28, verso 19. É um texto clássico, né? Muitas pessoas já sabem dele. Geralmente de 18 a 20, o pessoal cita, né? E diz assim. Mateus 28, versículo 19. Diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí agora você volte um pouco, alguns capítulos na sua Bíblia, e Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. E com esses dois versículos eu quero estar falando acerca de ser discípulo de Jesus. Então, quem aqui que está me ouvindo, tá, é discípulo de Jesus, tá? Eu imagino você fazendo assim, levantando uma mão, levantando outras mãos. Jesus claramente, né, ele diz assim para os seus discípulos irem fazer outras pessoas discípulos. Eu quero colocar essa preocupação dentro da nossa vida, porque em meio de tanta situação de isolamento social e de pessoas não podendo estar, né, umas com as outras, às vezes nós deixamos esse lado do discipulado de fora. E deixamos também o outro lado da tarefa do evangelismo de fora também. Enquanto você vê, né, muita gente deixando de ter o isolamento social para tantas coisas banais. Mas não quero entrar nessa discussão e quero focar nessa questão do discípulo. Ser discípulo de Jesus. A palavra discípulo significa o aprendiz, o seguidor, o imitador de alguém. Veja bem, significa aprendiz, ou seja, aquele que aprende. Seguidor, aquele que segue alguém. Imitador, aquele que imita também alguém. Né? Bom, disso você fala assim, bom, isso eu sei. Agora, qual é o modelo? O modelo é justamente, quando você fala de Jesus, né? O modelo é o próprio Jesus. Então, nós vemos que é necessário que eu e você, cada um de nós, possa, para usar essa palavra discípulo de Jesus, possa ter algumas características nas nossas ações. E aí eu quero falar de algumas delas, né? E que esse texto que nós acabamos de ler, esses dois, fala também acerca disso, né? E dá a entender acerca disso. Primeiramente, fala de aprender dos seus ensinos. Às vezes, quando você vai falar de Jesus para alguém, as pessoas falam, não, eu não quero saber de Jesus porque os ensinos de Jesus é muito duro. Claro, para aquele que talvez entende que as suas ações são as corretas, confrontar contra o ensino ao lado do ensino de Jesus parece difícil. Mas eu quero dizer assim para você, para mim, para nós que estamos participando desse culto aqui. O que é aprender dos seus ensinos? É isso que nós estamos fazendo agora. Mas não somente isso. Você não aprende somente no culto. Aprende também quando de dia, à tarde ou de manhã você se para e você lê a palavra de Deus. Talvez você não lê só aqui. Talvez você também o lê através do dispositivo. Talvez você lê através do computador, através do notebook ou da sua estação de trabalho, eu não sei. Mas você pode e tem as possibilidades de ler em qualquer versão e de estudar também. Por isso, aprender os seus ensinos não está tão somente limitado àquilo que a gente acha que pode ser. A escola dominical hoje, tem muitas igrejas funcionando online, tudo, nós não estamos ainda, mas queremos voltar a partir do mês que vem, tá?
partir de meados do mês que vem, queremos voltar online. E eu vejo assim a necessidade de nós juntos estarmos aprendendo. E aprendendo de que forma? Aprendendo justamente através dessas variadas formas de receber o ensino da palavra de Deus, o ensinamento de Jesus. Quando ele fala aqui, né, que o discípulo é aquele que também imita, você pode ver alguém que imita Jesus e aprender com ela. Você pode buscar esse ensinamento. Quando eu era criança, né, e eu ia em algum lugar que eu não conhecia, eu ficava doidinho para saber o que era aquilo que eu não conhecia. Minha mãe ficava até com vergonha, porque falava que eu era muito curioso, né? A primeira vez que eu fui no dentista, mal sabia o que era dentista, mas eu ficava fascinado com aquelas instrumentações de dentista. Aquelas ferramentas, aqueles alicates, aquilo tudo. Né? Via lá um instrumento também que eu não gostava, né? Que era uma seringa com uma injeção. Aquilo eu não gostava, aquilo eu sabia o que era. Tanto é que eu nem precisava verificar aquilo lá. E minha mãe falava que era curioso, porque eu tinha curiosidade de saber o que era. Eu vejo que na nossa vida cristã também, a gente tem que ter essa curiosidade de aprender o que Jesus faz, ou o que Jesus faria, ou o que o Jesus já ensinou. Por isso, tornar-se ou ser um discípulo de Jesus, você precisa ter sempre esse desejo de aprender os ensinamentos que Jesus deseja. E eu quero dizer para você que o ensinamento que Jesus teve, eu não sei a sua faixa etária, tá? Eu sei de alguns que estão me assistindo, mas de outros não. Mas eu quero dizer que você não aprendeu tudo. Eu também não aprendi tudo. Eu me sinto limitado, por isso que eu sempre devo estar disposto a aprender os ensinamentos de Jesus. Isso é uma das características que um discípulo de Jesus precisa ter. Segunda coisa, obediência. Um discípulo de Jesus precisa obedecer. Por quê? Porque se é aprendiz, aprender significa não somente reter o conhecimento, mas realizar aquilo que o conhecimento dá para você. Quando fala seguidor, Jesus fala assim, olha, se você quer ser meu discípulo, você negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Isso é uma palavra de Jesus. E aí? Vai obedecê-lo? Vamos obedecê-lo? Isso é uma das. E aqui então a obediência significa que aquele que é aprendiz, que é o seguidor, o imitador, quem imita que quer ser igual. Então ele quer obedecer os gestos, as ações, as finalidades e os objetivos também que o seu mestre tem. E é isso então que nós precisamos fazer. Essa característica de discípulo é muito importante. Então Jesus, quando fala aos seus discípulos, ele não fala, olha, vocês precisam fazer isso. Vocês têm que fazer os novos discípulos. Chamar mais pessoas. Mas vocês têm que saber que essas são as características. Não somente para eles, mas para vocês também. Por isso a obediência é importante. E obedecê-lo significa, talvez, para a sua vida e para a vida de muitos, realizar aquilo que muitas vezes você não quer realizar. Tá? Amar quando a gente tem raiva. É deixar para trás aquilo que eu falo de descarregar, né? Ou seja, tirar da nossa carga aquilo que a gente insiste em colocar nas nossas costas e andar. Obedecê-lo significa deixar, né, as paixões nossas, humanas, ser substituída por aquilo que Deus deseja que seja realmente genuíno para nós e importante para nós. Ou seja, você e eu, cada um de nós podemos fazer uma lista daquilo que nós não estamos obedecendo. Aquilo que obedecemos mais ou menos, mas não na totalidade. Aquilo que nós precisamos melhorar. Qual é a lista que você pode fazer? Eu gostaria que você pudesse preencher essa lista.
seja com tinta invisível para ninguém ver, mas só para Deus, mas eu quero que você apresente para Deus. Tá? Porque é necessário obedecê-lo. E aqui fala que um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus, tem que obedecê-lo. Tá? É necessário obedecer. Tá? Qual é a lista que você tem para colocar? Obedecer significa também fazer aquilo que ele colocou. E aqui inclui em seguir. Se alguém quiser vir após mim, isso é um convite. Mas você quer seguir ou não? Então, seguindo, o discípulo de Jesus segue-o. Não segue de longe, como aquele assim que é quase um espião. Não quer ser visto por Jesus. Não, ele quer que você siga. E ele fala aqui, olha, negue-se a si mesmo. Então, para seguir, você precisa realizar algumas coisas. E que tem também a ver com obediência. E aqui ele diz assim, né? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Então, dentro dessa questão de obediência, existe também aquilo que eu tenho que negar a si mesmo. Quer dizer, quais são os meus valores que são só meus? Eu não estou dizendo assim aqueles valores, falar assim, não, eu amo a Deus acima de tantas coisas. Mas é aquilo que confronta com os valores de Deus. O que você precisa deixar? Negar. E para segui-lo, não somente negar a si mesmo, mas é preciso tomar a cruz. Aí a gente lembra daquela ilustração, né, que fala que o outro fala assim, ô Jesus, dá uma cruz que seja que nem daquele do irmão, a cruz dele é menor, né? Só que a sua cruz era de isopor, a dele era de ferro. E aí, você quer a cruz dele? Porque é menor, mas significa que menor não significa que é menos pesada. E às vezes a gente começa então a fazer isso, né? A gente não quer a nossa cruz, quer a cruz dos outros. Porque nós julgamos que a outra cruz é melhor que a nossa. E aí enquanto a gente fica brigando com isso, a gente não pode segui-lo. Porque ele fala, tome a sua cruz. E se você ficar brigando com a cruz dos outros, tá? Você não está seguindo Jesus. Você está deixando ele ir adiante, você está ficando para trás. E eu não quero que nessa caminhada de discípulo de Jesus ninguém fique para trás. Que você possa ir adiante. Por isso não brigue pela cruz dos outros, mas pegue a sua cruz. Não sou eu que digo para você pegar a sua cruz, mas é a palavra e o próprio Jesus que o diz. Porque nós somos aprendizes dele, queremos obedecê-lo. E para segui-lo, vamos tomar a cruz. O que você tem se debatido com a sua cruz? Eu quero que você coloque também diante do Senhor, hoje, isto, para que você possa seguir como verdadeiro discípulo de Jesus. E aí, ele diz assim, né? E siga-me. Esse seguir significa, Jesus, eu quero estar contigo, Jesus, eu quero imitar você. Então, por isso que a quarta característica é buscar imitar em tudo. Várias vezes nas cartas de Paulo, nós vemos Paulo elogiando algumas igrejas e irmãos que estavam imitando a Jesus. Né? Em alguns momentos ele fala, olha, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Por isso, ser discípulo de Jesus Cristo significa imitar. Tem muita gente que imita os popstars da época, né? As pessoas mais aí, né? Agora hoje em dia, né, tem, né, isso eu falo para os mais jovens, né? Tem os chamados influenciadores, vou usar a palavra em português, né? Os influencers, né, em inglês. E que dita a moda e como é que cada um deve se portar. E eu fico triste, porque eu vejo que muitas pessoas que aprenderam da palavra vão nessa. Fico pensando se Jesus precisava vir e abrir uma conta no YouTube, tá? E ser chamado de influenciador, para você seguir, ou para essas pessoas seguirem. Nós temos a palavra já. O que nós precisamos é que pessoas possam estar demonstrando essa característica em Jesus.
e as pessoas seguindo. Por isso eu vejo assim a necessidade de nós, cada um de nós, buscar imitar Jesus em tudo. Você diz assim: ah, pastor, mas é difícil. Jesus não falou que era fácil. Mas é uma meta, é um desafio para cada um de nós. Por isso, eu e você, nós não podemos afirmar ser um discípulo de Jesus se nós não temos nenhum interesse de aprender os seus ensinos, de obedecer, de seguir, né? Deixando, né? Negando a nós mesmos, pegando a nossa cruz. E se nós também não temos nenhuma vontade de buscar imitá-lo em tudo. Se a gente não consegue fazer isso, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Mas eu quero dizer para você, né? Você não fique desanimado com isso. Se você está aqui, você que está me ouvindo, você precisa ouvir esta palavra. Você foi colocado aqui, né, por Deus para que estivesse aqui ouvindo isso e você possa estar fazendo as mudanças necessárias para ser um digno discípulo ou discípula de Jesus Cristo. Você crê nisso? E é por isso que através então dessa situação Jesus fala: olha, para discipular outras pessoas, para falar desse evangelho, você precisa ser meu discípulo. E para ser meu discípulo, você também precisa discipular outras pessoas. Então Jesus procura pessoas que possam ser mudadas e transformadas, assim como ele mudou você. Você quer que mude mais? Se coloque à disposição para Jesus mudar você. Não fique esperando um milagre muito grande. Você pode fazer por coisas simples. E Jesus falou para os seus discípulos: ó, me seguir, ser meu discípulo, tá? Vou dar a regra. O ser humano gosta muito de regra, né? E ele só falou isso: olha, tá? Quer vir após mim? Então, negue-se a si mesmo, tá? Tome sua cruz e siga-me. 3 coisas, 3 pontos. É assim: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas que 3 pontos desafiadores nós temos para a nossa vida. E é por isso que ser discípulo é um desafio constante para você e para mim também. Mas eu quero que você não se desanime, mas você se una comigo e com muitos outros que temos essa batalha. E não só para mim mesmo, porque isso não é para nós. É para que mais pessoas aprendam da boa nova de Jesus. Por isso, Jesus procura discípulos, ele não procura religiosos, ele não procura membros de igreja de carteirinha, nem frequentadores esporádicos, ele procura seguidores e procura verdadeiros discípulos, pessoas que possam ser aquelas pessoas que divulguem o nome dele, que possa demonstrar também para as outras pessoas que são de Jesus. Por isso, meus queridos, eu quero que você, cada um de nós, cada situação que você puder, seja um discípulo de Jesus. Busque esse Jesus e fale desse Jesus. E viva esse Jesus. Eu sei que o mundo vive e jaz nas trevas. Tem muita pessoa querendo passar o pé na sua vida. Tem muita víbora. Tem muitas pessoas que são sagazes. Querem fazer mal para você. Eu sei disso. Por isso é que na oração dominical Jesus diz assim: livrai-nos do mal. E isso deve ser a nossa oração diária. É do ensino de Jesus também. Assim, meus queridos, nós devemos estar em cada situação, em cada momento da nossa vida, cientes e firmes de que nós precisamos viver como Jesus viveu. Buscar esse Jesus, ser um discípulo, uma discípula dele. Por isso eu conclamo a você, tá? Nós falamos de oração, nós falamos, né, do dia 5 ter esse momento de vigília, de oração, de também jejum. Eu quero que você não precise esperar até dia 5, não. Comece desde já a oração sua. A vigília também. Procure levantar de madrugada, separa alguns momentos para você
orar pelo Senhor, para você ser assim. Como Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu quero que você possa ser parecido com Jesus, possa ser como Jesus. E Jesus vai realmente demonstrar e honrar essa sua ação. Eu desejo que você possa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E através dessa sua vida, você leve muitas outras pessoas ao Evangelho. No primeiro texto de Colossenses que nós lemos, nós falamos lá, Paulo orava para que muitas pessoas fossem salvas pelo Evangelho das boas novas de Jesus. E eu peço que essa seja a nossa oração, para que muitas pessoas sejam salvas através do Evangelho que eu, você, cada um de nós vai falar para as outras pessoas. E que Deus prepare essas pessoas. Eu quero que você fale e não se cale. E fale do seu testemunho de vida, do que Jesus fez para você. Hoje eu falava para a Renata, comentava com ela, que se eu não tivesse encontrado Jesus na minha vida, eu não saberia como eu seria. Como seria o meu desenvolvimento intelectual, relacional? Eu não tenho perspectiva, não tinha, era uma pessoa muito fechada. Mas Jesus me libertou de muitas coisas. Me fez falar, me fez até ser pastor, coisa que eu nunca imaginava que eu ia ser. Né? Um dia eu fiz o meu primeiro vestibular, coloquei que eu queria prestar letras. E eu fiquei pensando, Nilson, nossa, você não fala nem com a sua sombra. Como é que você vai falar para uma classe? E Deus me foi transformando, mudando em muitas coisas. E eu sei que se Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Não importa o passado que você teve. Ele pode mudar. E é por isso que eu quero que você, coloque, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Ele quer dizer assim, olha, aquilo que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. É você que tem que fazer. E você vai fazer. E Ele vai te dar força para isso. Por isso, seja um discípulo de Cristo. E leve outros também a serem discípulos de Cristo. Vamos orar nesse momento. Eu quero que você, aonde você esteja, feche os seus olhos e abaixe sua cabeça. Quero fazer uma oração nesse momento. Que essa seja também a sua oração de entrega. Sua oração de negar-se a si mesmo. A sua oração de pegar a sua cruz. A sua oração também de seguir a Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor Deus, a Tua direção, os Teus cuidados sobre, Senhor Deus, a nossa vida. E Pai, Senhor, diante da Tua palavra, diante, Senhor Deus, ser discípulo Teu, ó Pai, nós queremos, Senhor Deus, colocar aqui as dificuldades que cada um tem, aquilo que será preciso negar a si mesmo, renunciar. E aqui eu quero colocar as orações dos meus irmãos e minhas irmãs aí nas casas. Para que, Senhor Deus, o Senhor transforme e mude. E que a cruz que cada um tem que carregar, nós sabemos, Senhor Deus, que nós devemos carregar. Que é a palavra de Jesus. E, Senhor, toda briga de querer a cruz dos outros, porque parece que é melhor, seja colocada abaixo em nome de Jesus. Que nós, Senhor Deus, peguemos a nossa cruz e sigamos, porque não estamos só nessa caminhada. O Senhor Jesus está à nossa frente, Ele é o nosso mestre. E faça-nos, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, imitadores desse mestre Jesus. Pedimos, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas omissões, pelas nossas atrapalhadas, por nós, Senhor Deus, às vezes renunciarmos coisas da Tua palavra e não aquilo que é do nosso ser que precisa ser crucificado. Ajuda, Senhor Deus, cada um de nós. E, Senhor, livra-nos do mal, Pai. No nome de Jesus é a nossa oração. Toma, Senhor Deus, a oração do Teu povo. Nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.